Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou a professora Kênia Freitas e essa é a disciplina Arte e Cultura Musical Brasileira. Nesta web aula 2, nós vamos ver sobre música brasileira, compositores e artistas brasileiros. Nosso objetivo é falarmos sobre alguns compositores e artistas. Nós sabemos que, além desses que nós vamos discorrer, existem muitos outros que são tão importantes quanto o que nós vamos falar hoje. Mas, como nós não temos assim muito tempo e muito espaço, nós colocamos aqui alguns, ok? Vamos lá? Vamos falar sobre Francisco Manuel da Silva. Ele surge após a extinção da Orquestra da Capela Imperial, com a abdicação do trono brasileiro por Dom Pedro I, e ele surge como principal compositor da época. Ele tocava diferentes instrumentos e havia integrado a Orquestra da Capela Real até o ano de 1821. Escreveu inúmeras obras musicais, mas ele ficou mais conhecido pelo Hino Nacional Brasileiro. Ele foi responsável pela fundação da Sociedade Beneficente Musical em 1833 e um ano depois ele atuou como regente da Orquestra da Sociedade Filarmônica. Ele reestruturou a Orquestra da Capela Imperial e foi nomeado mestre-compositor da Imperial Câmara em 1841. Auxiliou na criação da Sociedade de Música do Rio de Janeiro, em 1841 também, a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, em 1854, e do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, em 1847. Então, ele é bem conhecido porque ele compôs o Hino Nacional Brasileiro, ok? Carlos Gomes, também muito conhecido. Paulista. Aprendeu a tocar vários instrumentos com seu pai e começou desde cedo a compor. Aos 24 anos de idade, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar no Conservatório de Música da capital, onde ele compôs a sua primeira ópera, A Noite do Castelo, em 1861. Eu coloquei o link, é muito interessante que você assista esta ópera, tá ok? Em 1864, ele viaja para a Itália e inicia seus estudos no Conservatório de Milão, financiado pelo imperador Dom Pedro II, compondo 6 anos depois a sua obra mais famosa, o Guarani. Quem é que não conhece, né, o Guarani? Mas se você, eu não lembro qual é, tem o link aí, entre lá e assista. Dentre as suas obras, destacam-se ainda Fosca, em 1873, e aí nós colocamos o link para você assistir ou apenas a abertura, ou se você quiser assistir a obra completa. Temos também a obra Colombo, de 1892, se você também quiser assistir a obra completa, está aí o link. Modinha, Quem Sabe, Tão Longe de Mim Distante, em 1859, e a Suíte Quilombo. Essa Suíte Quilombo foi escrita a partir de motivos de danças negras. Todos esses têm o link aí. Então, entre no link, assista. Você não vai se arrepender. É muito bom, é muito interessante. Você não apenas saber sobre, mas principalmente você ouvir, ok? Brasílio Itibereda Cunha. Ele nasceu em Paranaguá, em 8 de setembro de 1846, em uma família musical. Se destacaram pai, tio, irmãos e sobrinho. Ele estudou violino, mas foi ao piano, cujas primeiras lições lhe ministrou a irmã Maria Lourença, que Brasílio Itiberê se tornou conhecido como virtuoso e compositor. Ele deixou muitas obras, mais ou menos 60. A maioria dessas obras são pouco conhecidas e outras ainda estão desaparecidas. 30 dessas obras estão guardadas na Biblioteca Casa da Memória da Fundação Cultural de Curitiba.
No catálogo que Mercedes Reis Pequeno preparou, descreve 21 peças para piano solo, e ali com número de opus, 11 peças para piano solo sem número de opus, 3 arranjos para violino e piano, 5 obras vocais, e olha só, tem religiosas, são 3 religiosas dessas 5, uma de Natal e uma outra profana, para instrumentações diversas com piano e cordas. Embora entre as obras do compositor predominem os títulos convencionais do repertório erudito de salão do século XIX, algumas merecem um estudo cuidadoso para se verificar até onde se estende seu viés nacionalista. Então, temos aí outras músicas: a sertaneja, Dance Americane, Balada des Tropiques, a serrana e Súplica do Escravo. Vamos agora para Alexandre Lévy. Alexandre Lévy nasceu em 1864 em São Paulo. Ele tinha uma família musical, tanto que o seu pai e o seu irmão, que era 3 anos mais velho que ele, o iniciou na música. Então ele aprendeu música com seu pai e seu irmão. Ele foi considerado um grande pianista. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele deu o primeiro concerto. E ele foi considerado tão bom naquela época que ele foi comparado com Mozart. Ele escreveu Tango Brasileiro, nós colocamos aí o link, e as variações sobre um tema popular brasileiro, em que usa a melodia da famosa canção Vem Cá Vitu e da suíte brasileira, na qual, no último movimento, intitulado Samba, utiliza elementos da música rural paulista. Assista, entre lá no link, assista Tango Brasileiro, você não vai se arrepender. A segunda obra, ele teve outras obras, mas nós colocamos aí os poemas sinfônicos Werther e Comala. Colocamos o link também para você assistir. Ele compôs também a sinfonia em Mi menor, o trio em Si bemol e diversas obras para piano, como o Romance Sem Palavras, opus 4, o Allegro Appassionato, opus 14, e as Schumannias para piano. Nós colocamos apenas um link aqui, né? Mas você pode olhar lá no roteiro, nós temos outros links também de outras obras de Alexandre Lévy, ok? Alberto Nepomuceno, uma das figuras mais importantes e atuantes da música brasileira. Ele deixou um conjunto de obras de diferentes gêneros, dentre eles música sacra, canções, música sinfônica, música de câmara, ópera, peças para instrumentos solistas, para formações instrumentais e vocais. Uma obra muito conhecida é a obra Batuque, que nós colocamos também o link, vale a pena você assistir. Vamos agora para Ernesto Nazaré, um dos compositores de maior importância para a cultura brasileira. Deixou obra essencialmente instrumental, particularmente dedicada ao piano. Compôs a sua primeira obra quando ele tinha apenas 14 anos, a Polca Lumbu. Você bem sabe o nome da polca. Morreu aos 70 anos, tendo escrito no total 211 peças. Nós colocamos aqui algumas obras: Está Chumbado, o Tango Brejeiro, Tango Escovado e Ferramenta, Ameno Resedar, Atrevido, Batuque, Confidências, Eponina, Fonfon, Reboliço, Tenebroso, a polca Apanhei de Cavaquinho e uma valsa, Resignação, que foi a sua última composição, que foi terminada em maio de 1930. Aqui nós não colocamos o link de nenhuma dessas músicas, mas lá no roteiro você tem o link de muitas delas. Então, assista, vale a pena. Francisco Braga, compositor e regente, dedicou grande parte de sua obra às bandas de música.
É autor de diversos hinos patrióticos, dos quais o mais popular é o nosso hino à bandeira, que foi feito em 1906 com letra de Olavo Bilac. O link que nós colocamos aí é o Tango Caprichoso, de 1896. Entre lá, assista. Barroso Neto foi considerado um exímio pianista, apesar de o nome dele não aparecer tanto, às vezes, entre os grandes autores, os grandes compositores. Ele teve como professora Francisca Gonzaga. A sua atividade como mestre dos mais competentes e pianista de grandes recursos técnicos coloca-o em lugar de destaque na música brasileira. Joaquim Antônio Barroso Neto nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Seus primeiros estudos de música foram feitos com o objetivo de ser violinista. Ele foi considerado um grande pianista, apesar de não ser, às vezes, conhecido por muita gente, tá? Mas ele foi um grande pianista. Algumas de suas obras nós colocamos aí: a Cantiga, A um Coração, Canção da Felicidade, entre outras. No roteiro também você pode acessar o link e ouvir, se você não quiser ouvir todas, pelo menos algumas, para você conhecer mais a fundo Barroso Neto. Luciano Gallet, compositor, pianista, regente e folclorista brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Foi intérprete e principal divulgador das obras de Glauco Velasquez, chegando a fundar uma sociedade com o nome deste compositor. Também foi promotor da campanha que culminou na fundação da Associação Brasileira de Música. Compôs também muitas obras, colocamos algumas. Música orquestral, ele tem algumas músicas orquestrais, algumas músicas de câmara, entre suíte, para instrumentos de sopro, para violino e bateria. Temos também alguns duos, por exemplo, para cello e piano. Algumas músicas vocais para canto e piano. Até o Atirei o Pau no Gato, ele colocou uma música conhecida, né, que às vezes as crianças cantam. Ele fez uma versão do Atirei o Pau no Gato. Veja lá, assista lá no roteiro, tem o link. Coro e piano e música sacra. Na música sacra ele fez Ave Maria, o Padre Nosso e cantos religiosos. Nós temos agora as nossas referências, encerramos os autores, tá? Mas isso não quer dizer que não há outros. Existem muitos outros autores, compositores e artistas brasileiros. Então, se você se interessou, pesquise mais, ok? E até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.